Marcos, que legal ter você aqui nesse programa onde a gente está falando sobre paternidade, né? Dia dos Pais. Antes até da gente falar de toda a tua obra sobre esse assunto, vamos falar um pouco da tua história. Claro. Porque você foi uma criança que não teve o teu pai por perto, Uhum. né? E o que eu acho muito legal, já vi você falando, você escreveu sobre isso também, que quando você era criança e você não conhecia o teu pai, não sabia quem era, enquanto todo mundo estava pedindo brinquedo, aquela coisa da constituição da família que o mais velho começa a pedir um irmãozinho, você pediu um pai. Bom, quando você não tem pai, você fica imaginando os dois extremos, né? De um lado, eu imaginava que eu podia ser fruto de uma violência, algo ruim que tinha acontecido com a minha mãe. Mas lá do outro lado, e a minha esperança era essa, que meu pai fosse tipo um super-herói, um cara muito rico, muito famoso, e que não tivesse participado da minha criação justamente por ser muito famoso e muito rico e de repente até dava uma grana por fora para minha mãe, e a gente meio que se mantinha naquelas, e um dia ele apareceria e eu descobriria que a minha história era algo parecido com Luke Skywalker ou com Harry Potter. E na verdade, quando a minha mãe me contou, ela teve um câncer em 2014 e aí para não levar essa história, né, para algum, né, Para o túmulo, se por tudo exemplo. desse errado, ela queria pelo menos me contar quem era o cara, porque ela nunca tinha me dito nada. E eu passei a minha vida toda justamente pedindo um pai. Eu queria normatizar a minha relação familiar, né? Dizer, pô, beleza, eu tenho um pai, apresentações escolares, no Dia dos Pais eu estou ali dedicando para alguém. E essa relação, uma relação que o jovem, a criança, ela quer simplesmente ter o que todo mundo tem, sabe? Agora, em algumas situações, e especialmente nas classes mais pobres, o pai é um luxo, né? Ter pai é raro. A gente vive num país com 20 milhões de mães solteiras. E quando a minha mãe me fala quem é meu pai e me conta que foi só um acaso, né? Eu acabo percebendo que, poxa vida, eu não posso me vitimizar, eu não posso achar que a minha história é muito especial. Pelo contrário, minha história é muito comum, infelizmente muito comum. E não é sobre a minha vida e sobre a falta que o pai me fez, mas é sobre a falta que um pai faz na vida de todo mundo. Acho que esse é o meu discurso principal. E nessa tua época que você falava que ficava imaginando quem era teu pai, você imaginava figuras, né? Por exemplo, você conhecia alguém? Cara, era mó esquisito, porque todo cara que chegava na gente, eu e minha mãe, e dizia, pô, conheço você desde quando você ainda não existia. E eu olhava pra cara dele e ficava, meu, esse nariz aí, né? Ficava fazendo comparações. É engraçado, você tem uma espécie de mistério, de um fantasma em todos os lugares que você vai, você fica se comparando. Minha mãe tinha amigos famosos, eu pensava, pô, quem sabe esse aí é meu pai. Mas assim, no final das contas, o que me curou mesmo foi descobrir que é uma história comum, é uma história comum demais no Brasil. E como foi conhecê-lo? Não rolou. Mas ela te falou quem era. Me falou quem era. Minha esposa foi atrás no Facebook, conversou com ele. E não é uma história mal resolvida. Inclusive porque ele hoje em dia é um bom pai. O meu pai biológico é um bom pai. E acho que a coisa mais importante é que ficou bem claro assim, que eu não tenho mágoa com ele e ele hoje se esforça em ser um bom pai. E isso me mostra como a vida é longa e como a vida te dá chances para ser, em algum momento, melhor do que você foi no passado. Então, hoje eu tento ser eu mesmo o pai que eu não tive, né? Eu tento ser o pai amoroso, afetuoso, participativo, que eu não tive a oportunidade de ter, porque é uma espécie de substituição. Eu acabo sendo o pai que eu não tive para mim mesmo, mas para as minhas filhas também, né? Esse pai que se dispõe a participar de todas as questões e que é um pai que tenta também quebrar um ciclo, né? Um ciclo de abandono. Em geral, crianças abandonadas, por não ter referência, acabam abandonando também. Falando sobre referência, como você cresceu sem a presença do teu pai biológico, eu já ouvi que quando a pessoa não tem o pai ou não tem a mãe, ela busca uma referência. Sim, sem dúvida. Uma referência masculina, uma referência feminina de pai ou de mãe. Você teve alguém que... Eu passei boa parte da minha vida tentando entender o que é ser homem, né? O que é ser masculino, o que é ser namorado, casado, né? O que é ser marido. Porque você vivia num mundo que era bastante do feminino.
fazendo parte da Eu tua acho vida? que no começo, né? No começo ali, quando eu era pequeno, sim, minha mãe e as amigas dela. Mas no momento que você cresce, vai para a escola, você começa a se aproximar mais dos meninos e depois crescer e todos os seus amigos adolescentes. Quem ensina para você o que é ser homem, e infelizmente aconteceu isso no meu caso, é o seu grupo social. E eu adoraria que eu tivesse um pai que dissesse assim, cara, você não pode maltratar uma mulher, você não pode considerar que uma mulher é menor do que um homem, você não pode... Que me ensinasse algumas coisas relacionadas à fidelidade, ao comprometimento familiar. Em geral, a gente tem círculos sociais masculinos incentivando o homem a ser duas coisas: pegador. Desde pequenininho, a gente bate nas costas das crianças, meninos, e diz: esse vai ser pegador, chegou o garanhão! O que é terrível para uma formação masculina muito ligada à infidelidade, à agressividade, à falta de comprometimento no relacionamento, à falta de construção familiar. Ou então um provedor, né? A gente também educa muitos meninos para serem simplesmente pagadores de conta. E aí o que acontece quando você descobre que você vai ser pai? Preciso trabalhar mais. Você tem uma postura completamente inversa da dedicação familiar. Você não diz assim, cara, preciso estar do lado da minha esposa, preciso engravidar junto com ela, no dia do parto preciso estar junto com ela, nos primeiros meses vai ser super complicado e eu preciso estar em casa. Não, você tem a ideia inversa. Eu preciso trabalhar mais, preciso de um apartamento melhor, um carro melhor, preciso ganhar mais dinheiro, a creche. E, cara, se você respirar bem fundo e organizar a sua vida e, quem sabe, trabalhar menos, não mais, você vai ter umas experiências muito mais interessantes do ponto de vista familiar. Você participando mais da criação do seu filho, você vai criando vínculos que vão durar para o resto da vida. Essa primeira infância ela é muito importante e a gestação do pai é muito importante. Então, quando você descobre que vai ser pai, você se lembra desses dois treinamentos masculinos. Preciso pagar conta. Vou trabalhar mais, vou deixar minha esposa solitária em casa, fazendo tudo, e isso gera depressão pós-parto, uma solidão feminina brutal, um abandono quase da criança na mão das mães e não do pai. Ou dois, preciso fugir disso porque eu sou o pegador. Desde pequenininho me falam que eu sou o pegador. Eu preciso vou me amarrar nessa, né? Abandonar essa mulher, abandonar essa gravidez, abandonar essa criança, porque eu preciso continuar a minha carreira incrível de pegador, preciso continuar pegando mulheres. E esses dois treinamentos masculinos, eu acho que nos distancia da felicidade, nos distancia da família, da capacidade de, poxa, construir uma história diferente do que a gente teve no passado. Muito interessante. Agora, quando é que você descobriu isso? Porque você é pai de duas meninas. Anitta e Aurora. Anitta tem 13 e Aurora de 6. Agora, logo na primeira gravidez, você já conseguiu engravidar junto com a tua esposa? Como é que foi? Você aprendeu isso mais tarde? Aprendi mais tarde. Eu acho que em diversos momentos da minha vida, eu olhei para mim mesmo e disse, caraca, tô errando. E em alguns momentos da minha vida eu repeti comportamentos de referências masculinas que não foram positivas, sabe? Eu tive exatamente esse pensamento. Eu sempre quis ter filho, assim, era algo que me realizaria. Mas quando a minha esposa me disse, estou grávida, eu pensei, que alegria, vou ter essa relação maravilhosa e tal. Mas preciso trabalhar mais. E aí trabalhava mais e preocupado com contas, e participando bastante, mas por muitos momentos fiquei mais tempo no escritório do que eu precisaria. Por muitos momentos eu pensei, poxa, eu estou dando tudo para minha família e o tudo era dinheiro, era pagar conta. E quando, na verdade, eu acho que hoje em dia, e na segunda gravidez eu pude fazer isso, dar tudo para minha família. É claro, me esforçar para ter uma vida equilibrada e profissional e bem-sucedida, para conseguir pagar as contas, mas dedicar 100% da minha possibilidade, da minha atenção, da minha capacidade também para as minhas filhas, também participar das questões educacionais, em termos de saúde, levar no pediatra, saber o telefone da médica, participar das reuniões escolares. Isso não é atribuição só da mãe. Estar no grupo de WhatsApp da escola, que é terrível, é terrível. Eu posso imaginar. Mas não é atribuição só da mãe, tem que ser atribuição do pai. Porque se o pai se furta de participar disso, o pai se furta de ser de verdade um pai pleno, um pai 100%.
As pesquisas científicas, a partir dos anos 70, percebem que a participação de um homem, de um cuidador, de um pai na vida de um menino ou de uma menina tem um impacto profundo em termos referenciais, em termos de construção emocional e um impacto profundo na capacidade de sociabilização, de construir uma família, de entender o que é o normal numa relação familiar. Então, meninas sem pais se relacionam mais cedo e engravidam mais cedo. Meninos sem pais se envolvem mais com crime e se envolvem mais com drogas. A importância de um cuidador, de um pai ali por perto, é a importância de a gente criar uma nova geração, uma geração melhor do que a nossa, uma geração mais completa, uma geração mais honesta, educada, humana, gentil. E ninguém pode mudar mais o mundo do que um pai, alguém que está ali criando uma nova geração. Ô Marcos, e aí você começa a pegar as histórias que você vive dentro da tua casa, acompanhando as tuas filhas, e você começa a escrever crônicas para um jornal. Sim. Que depois acabou virando um livro que foi sucesso. Foi, né? cara. O Pai Mudou é Pop. minha vida. O Papai é Pop. Essas histórias, as meninas falavam coisas tão interessantes e faziam coisas tão interessantes. Do ponto de vista de não ter tido pai, eu pensava, cara, eu preciso anotar isso porque é muito rico. E acho que todo pai tem isso. Minhas filhas não são especiais, né? Todo mundo vive isso, Todo né? mundo vive isso. E eu incentivo os pais a escreverem e a guardarem, porque a gente esquece. E aí, 10 anos depois, a gente lançou essas crônicas num livro. E eu tinha a convicção de que esse livro ia vender muito pouco, por conta do Brasil não ser um país que incentiva a participação masculina. A gente tem outros países que sim. A gente tem Suécia, Finlândia. São países que incentivam o homem a ser pai mesmo, a participar. Então, desde pequenos, você vai ser impactado por campanhas publicitárias. A licença paternidade é estendida. O Brasil é 5 dias, não dá para fazer nada em 5 dias. No Brasil não tem trocador em banheiro masculino. No Brasil, nenhuma boneca que você dá para sua filha fala papai. Só fala mamãe. Todas falam mamãe. Então, assim, o homem não tem incentivo para participar. Me parecia que esse livro não ia vender nada. A gente tinha uma expectativa muito baixa. E o livro vendeu 250 mil cópias. Foi lançado em Portugal, na Espanha, Catalunha, Londres, Estados Unidos. Nos levou para palestrar no mundo todo. Estão nos chamando para ir para o Japão. É muito especial perceber que essa é uma discussão que não é pontual brasileira, mas é uma discussão mundial de... Poxa, a gente precisa de uma sociedade mais completa, uma sociedade em que o homem se sensibilize. E aí tem o segundo volume desse livro, né? E você está lançando agora esse aqui, O Poder do Eu Te Amo. Deixa eu mostrar aqui o Poder do Eu Te Amo, que está saindo, né? A minha filha um dia perguntou para uma amiga, seus filhos te acham bonita? Beth, né? Beth é o nome dela. E aí a minha amiga disse, cara, não, meus filhos acham que eles me acham feias. Ela era uma mulher, assim, um pouco gordinha e tinha uma baixa autoestima. E a Anitta disse assim, então você tem que dizer mais eu te amo para eles. Porque quando você diz eu te amo para o seu filho, quando você abraça o seu filho começa a te achar bonita. E aí eu vi aquilo e falei, caraca, que louco isso. Porque a Anitta estava explicando para a Beth e para mim, que estava ali ouvindo, que o eu te amo, que o carinho e que o abraço gera um amor, e o amor é uma via de mão dupla. Ou seja, quanto mais você me ama, mais eu me sinto abraçado e mais eu sinto a necessidade de te amar também. E que o eu te amo tem esse poder. E quantos pais não disseram eu te amo para os filhos? Quantos pais? Quantos maridos não disseram eu te amo para a esposa? E aí fica aquela situação subentendida. Não, eu sei que meu pai me ama, mas não sei de verdade. E quando o pai expressa isso, e essa geração mais antiga tinha dificuldade de expressar, quando um pai tem a capacidade de dizer eu te amo, filho, é como se você assinasse um contrato, né? E dissesse, cara, agora ele disse, agora é real. E essa é a nossa reflexão, e o livro virou livro justamente para que a gente tenha algo palpável, um objeto para dar para uma pessoa que a gente quer dizer e às vezes tem dificuldade, para poder dar um objeto e, quem sabe, quebrar essa barreira de dizer eu te amo. O que eu acho interessante nesse processo é que
Eu acho que você é uma das primeiras vozes que levanta essa bandeira aqui no Brasil, né? Porque você começou lá atrás com essas crônicas, num momento em que os pais não se permitiam isso. Eu acho que até se algum pai tinha essa vontade de ser alguém mais próximo das crianças e vamos lá, vamos participar, era uma coisa que ele fazia muito quieto, tinha vergonha até de dizer numa roda de amigos, não é? Eu concordo totalmente e isso que você está descrevendo é exatamente o que acontecia. Os pais não tinham referencial, então todos os referenciais masculinos são pessoas bem-sucedidas ou pegadoras, né? É o pegador ou então o provedor. E aí a gente olha para o Steve Jobs e olha para grandes empresários e diz, cara, isso é que é ser homem. E faltava de verdade uma voz dizendo assim, cara, não, ser homem também é cuidar do seu filho, ser homem também é trocar fralda, também é participar das questões mais complicadas relacionadas à educação do seu filho. E foi tão bonito ver que tantos homens me escrevem exatamente dizendo isso, que tinham um constrangimento, que tinham vergonha de dizer que tinham prazer nessa relação pai e filho. Então, alguns homens me escreveram dizendo que mentiam para os amigos e para o chefe, para os colegas, dizendo que iam para alguma reunião, atender algum cliente e, na real, estavam indo brincar com o filho, ou trocar fralda, ou estar ali junto com o filho recém-nascido. E mentiam para os colegas, para os amigos, não vou tomar cerveja hoje porque eu tenho que pegar a mulher e tal. E, na verdade, iam para casa para ficar com o filho. Ou seja, o cara ele tinha vergonha de fazer uma das coisas mais bonitas da vida, que é estar perto dos filhos. E aí você vê o ponto, assim, a importância do referencial, né? O que eu acho interessante é que, assim, você assumiu um comportamento de ser essa referência paterna na sua casa, mas acabou extrapolando né, as portas da tua casa. Você acabou virando uma referência para todos os pais, como a gente estava conversando aqui. Sem ter tido essa referência, como a gente estava conversando antes. Você acha que o fato de não ter tido essa referência e buscar tanto é que te levou para esse caminho? Será que você tivesse tido um pai, aquela família propaganda de margarina, você teria buscado um caminho diferente? Isso não teria acontecido? Acho que eu seria muito melhor, velho. Eu seria um pai muito melhor se eu tivesse tido um pai. Se eu tivesse tido um pai, eu não teria errado na primeira gravidez, eu teria engravidado junto com a minha esposa, eu teria, no momento do parto, mais informação para lidar com aquilo. Todas as vezes que eu estava perdido nos primeiros meses da Anitta, todos os problemas de saúde, educação, todas as crises no casamento, eu não tive um homem para ligar e dizer assim, pai, o que eu faço? Então, eu acho que tudo que eu tive de dificuldade, e tudo que a gente tem de dificuldade, a gente pode transformar em alguma coisa melhor, mas é mais difícil. É muito mais complicado você quebrar o ciclo e batalhar para ser um pai bom mesmo sem referência nenhuma. Mas hoje em dia eu posso garantir que eu sou um pai com referências. Porque são tantos os outros pais que me escrevem, são tantos os outros pais que me contam histórias, que hoje em dia eu tenho muitos pais para me inspirar. Eu não estou sozinho nessa jornada. Claro. E a minha busca é que outros pais também se posicionem, outros pais lancem livros relacionados à paternidade. Hoje em dia eu faço prefácio de livros de outros pais quase todo mês. Eu quero que outros livros sejam lançados e outras pessoas lancem blogs e lancem vídeos e canais no YouTube para que eu não seja uma voz solitária e que esse referencial possa se espalhar e as pessoas nem me conheçam mais e nem me chamem mais para fazer nada, para eu poder ficar cada vez mais tempo com as minhas famílias. Mas o conteúdo aconteça, né? E o conteúdo continua. Você estava falando que a gente tem muitos lares com mães solteiras, você falou em 20 milhões, né, de lares com mães solteiras. Os números oficiais são 20 milhões de mães solteiras, ou seja, 10% da população brasileira é composta por mulheres aí, 20% da população feminina composta por lares que não tem pai. E se você olha em algumas sociedades é mais assustador ainda. Nos Estados Unidos, os lares sem pai são um super problema, só cresce. E 26 dos 27 mass shootings, dos 27, 26 o atirador não tinha pai dentro de casa. Verdade. Então, assim, tem uma consequência muito brutal essa falta de pai, essa falta de referência masculina. Por isso que é importante a gente perceber que cada homem que abandona uma mulher grávida, ele está contribuindo para uma sociedade mais doente, mais complicada. E cada homem que diz assim, não, cara, eu vou participar, eu vou mudar um pouquinho dessa história.
muda também um pouquinho da história do Brasil, muda também um pouquinho da história da sociedade que ele se encontra. E tão importante quanto o pai assumir essa criança e formar a família é ele, de fato, participar ativamente, como a gente conversou aqui ao longo de toda a entrevista, porque esses mesmos números do IBGE que mostram as mães solteiras, existe pesquisa mostrando que, mesmo na família, com pai, mãe e filhos, a mãe tem sido cada vez uma referência mais solitária para esses filhos. Sim. E o quão importante é essa dupla referência, né? A referência da mãe e a referência do pai para a constituição desse futuro cidadão, né? O que me preocupa são essas obsessões modernas. A gente tem uma obsessão por estar sempre correndo, então você se sente importante, útil, feliz quando todo mundo está te mandando WhatsApp, só na correria, as pessoas perguntam, correria, você correria, meu Deus, que correria. É bonito dizer, né? É bonito, elegante, você se sente uma parte da engrenagem, quando na verdade, muitas vezes a gente está demais na correria e aquilo que a gente está fazendo não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Às vezes a gente está lá numa reunião que não chega a conclusão nenhuma, numa planilha de Excel que ninguém vai ler, um relatório que não contribui nada para a empresa. A gente fica fazendo hora extra sem chegar realmente em nenhuma produtividade, sem assertividade. Então, eu questiono muito essa questão da correria, do culto à obsessão à correria, a obsessão com dinheiro, com consumo, né? A gente acha que nossos filhos precisam de um iPad novo, de um iPhone de última geração, e seu filho não precisa, seu filho precisa de você. Vários pais me contam essas histórias, depois que essa reflexão ela é colocada assim para eles dizem, poxa, é verdade, quantas vezes eu dei presente e meu filho brincou só com a caixa. Então dá só a caixa, velho. É bem mais barato, né? É mais barato. E um pai, numa das palestras que eu dei esses dias, o pai levantou a mão e falou, cara, você tá me falando um negócio que o meu filho me disse. Eu disse para ele, filho, eu trabalhei o ano todo, você pode pedir o que você quiser, videogame, jogo, o que você quiser. O filho disse, então eu quero o que eu quiser, pai, o que você quiser. Então eu quero um dia inteiro, só eu e você, pai. Que isso você não me deu o ano todo. E o pai caiu assim em si, naquela correria, naquela obsessão por consumo, por achar que o filho precisa de grana e de uma escola cara e de um carro melhor. E não precisa, não precisa. A gente tem o mesmo carro há anos. De vez em quando a minha filha vê a propaganda assim e diz, uau. Tipo, dá pra ver que ela gostaria de ter um carro melhor. Mas que ela entre um carro melhor e a minha presença dentro de casa, ela vai querer sempre a minha presença. E você é uma pessoa bem desapegada, realmente, com esses dá bens pra ver materiais, pela minha cara? Né? Não! Pela minha roupa? Não, também. Dá pra ver que você é bem desapegado. Não, é porque assim, ó, eu fiquei sabendo que você usou toda a renda que você teve com a venda dos teus livros para ajudar instituições de ajuda a crianças. E não só ajudar, mas ir a essas instituições, conhecer as instituições, mostrar para as minhas filhas o trabalho que essas instituições fazem, mostrar para elas uma outra realidade, a importância delas valorizarem o que elas têm, que talvez seja pouco, mas o que elas têm é o bastante. Então é muito bonito quando eu levo a minha filha, por exemplo, na ACD, que é uma das instituições beneficiadas pelo livro, e a minha filha olha aquelas crianças se esforçando para caminhar, fazendo fisioterapia, e ela diz, pai, às vezes eu peço colo para você, né? Eu consigo caminhar com as minhas duas perninhas. Sabe, isso é educativo também, isso é importante para a gente construir uma sociedade melhor, para a gente ter uma noção de que dinheiro não é tudo, e de verdade, o que a gente tem de mais valioso não se conta, não dá pra... Não que as contas não venham, né? Porque você já disse que se pegasse o dinheiro do investimento de 25 anos na educação das duas filhas, você chegaria numa conta aí de 2 milhões de reais. É verdade, é verdade. Mas o mais bonito é que esse investimento se paga. Muito bom. Marcos, não tinha pessoa melhor pra gente conversar nesse Dia dos Pais do que Obrigado. você. Parabéns por ser essa voz que tem ajudado tantos pais aí a serem pais de verdade. Para mim é um prazer, adorei conversar com vocês, espero de verdade que essa mensagem chegue em mais pais e obrigado por abrir esse espaço pra gente fazer esse trabalho. E feliz Dia dos Pais pra você também. Feliz Dia dos Pais.